Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Breno Lopes, eu sou oraculista e colecionador de oráculos e aqui nesse perfil eu trago sempre para vocês alguns unboxings e reviews de decks que eu compro aqui para minha coleção. E a ideia, né, em trazer esses reviews para cá é mostrar para vocês um ponto de vista e em detalhes cada um dos decks que eu tenho aqui na promoção para também ajudar você na hora de escolher ou adquirir aí um deck novo, né? Quando eu vou comprar um deck novo, esse é o caminho que eu busco, né? De buscar ali reviews para entender um pouquinho sobre aquela obra, sobre aquele oráculo, antes de adquiri-lo, antes de comprá-lo, né? Muita coisa eu encontro e muita coisa eu não encontro. E partiu daí essa ideia de mostrar em detalhes alguns dos decks que eu tenho aqui na coleção, tá bom? Na promoção. E em promoção também, claro, né? Que a gente sempre fala de valores aqui. Bom, o que eu vou mostrar para vocês hoje aqui? Hoje nós vamos conversar sobre este deck aqui, que ele é o Ancient Italian Tarot, tá? Este é um deck da Lo Scarabeu, e esse deck aqui, ele segue a escola de Marsella. Mas qual que é a história desse deck aqui? Ele é um deck que ele é inspirado, né, no Suprafino, que é um deck do Della Rocca, né, muito antigo ali, italiano, e ele foi inspirado nesse deck, reproduzido com essas mesmas artes, então ele ficou lindíssimo, né, ele tem aqui uma estética renascentista italiana muito presente, muito forte e muito bonita. Eu vou mostrar para vocês em detalhes aqui deste que eu considero um dos decks mais bonitos que nós temos aí disponível no mercado e também com um valor acessível, tá? Sobre o preço dele, é um deck que eu comprei na promoção, tá, gente? Como eu sempre oriento vocês, sempre que você quiser comprar um deck e quiser seguir pelos mesmos caminhos ali que eu passo para vocês, Amazon, eu sempre compro na Amazon, compro em outros lugares, tá? Mas 99% dos meus decks eu compro na Amazon, tá? Eu coloco ele no carrinho e espero, esqueço ele lá no carrinho. De repente, a Amazon manda uma mensagem ali dizendo que o deck tá na promoção e aí você aproveita e compra, tá? Ele é um deck que custa em torno de uns R$ 200. Quando eu o comprei, eu consegui pagar, se não me engano, 149, ou seja, eu tive ali R$ 50 de desconto, né, para conseguir adquirir esse deck aqui, tá bom? Essa informação é importante dizer para vocês, para que vocês saibam, tá? Bom, vamos lá. Ele já tá aberto, óbvio, tá? Porque eu sempre abro antes os decks. E a caixinha dele é uma caixinha simples, tá? Não é uma caixinha muito elaborada. Ó, uma caixinha molinha, simples. E aí, o que eu fiz para resolver essa questão da caixinha? Eu comprei um saquinho para poder guardar o deck, ou seja, ele não fica guardado na caixinha, ele fica guardado aqui dentro do saquinho, tá bom? Isso que eu fiz para resolver, para conseguir aí preservar a caixinha, já que ela é uma caixinha bem delicada, né? Inclusive ela já tem até umas marquinhas aqui que já vieram com ela, né? Então não é algo muito resistente não, tá bom? Aqui nós temos algumas informações sobre o deck, né? E é isso. Vamos dar uma olhadinha ali no livreto que vem com ele. Ó, livretinho tradicional aí da Lo Scarabeu, tá? Vai ter aqui em algumas línguas, que é o inglês britânico e o inglês americano. Temos em espanhol, italiano, temos francês e temos alemão e não temos português. Então, se tu quiser ler o livrinho, tu vai ter que traduzir. Também não é um problema, tá, gente? Bom, aqui ele vai ter uma disposição de cartas, as informações em todas as línguas sobre cada uma delas, e é isso, sem grandes informações aqui. Olha, aqui tem português, tá? Não estava marcando, ó, não estava marcando ali na caixa, mas tem português sim, tá? O finalzinho dele é em português, ó lá. Então, dá pra ler sim, tá bom? Vamos deixar esse aqui de lado e vamos pro que interessa, que é o deck. Carta de apresentação, padrão da Lo Scarabeu, né, em várias línguas. Em português, esse deck se chamaria o Antigo Tarô Italiano, né, o Tarô Ancião. Esse daqui é o verso, também muito famoso, muitos de vocês já conhecem esse verso, tá? Qualidade das cartas.
padrão Lua Scarabeu. São cartas fininhas, porém, como eu sempre digo para vocês, são cartas que você vai poder dobrar. Não sei por que você faria isso, mas enfim. Mas se acontecer de dobrar, elas vão voltar para a posição original delas, né? Ou seja, não são cartas que quebram, não são cartas que marcam, tá? Elas são fininhas, mas elas são muito maleáveis e moldáveis, digamos assim, tá bom? As cores da Itália. E aqui, se não me engano, é o rei de paus. Vamos lá conhecer o deck. Primeira carta. O Louco. Que aqui vem como Il Matto. E é o número 0. Por ser um deck da escola de Marsella, tá? Ele vai seguir ali com a numeração dos arcanos em relação a Marsella. O Mago. O Il Baratto. Arcano 1. A Papesa, que é a sacerdotisa. E aqui é uma coisa que eu achei bastante interessante nele é que a Papesa, ela tem aqui a coroa papal, uma das coroas papais, né? Aqui na cabeça dela. A Imperatriz. O Imperador. Agora eu vou dar um pause no vídeo, só para colocar o carregador aqui, porque senão vai cortar o vídeo pela metade. Pronto, celular carregando, agora não ficamos mais sem bateria. O Papa, e aqui eu vou mostrar para vocês a questão ali que eu falei, né? Olha na cabeça da Papesa e do Papa, a mesma coroa papal, né? Tem na cabeça dos dois ali. Os amantes. Gliamante. O carro. Justiça. Carta da Justiça. Eremita. E esse é um deck que, se você quiser e você gostar de jogar com cartas invertidas, você vai conseguir jogar, porque ele vai ter aqui uma referência também de numeração no cantinho embaixo, tá? Então, aí tu não te perde, né? Tu tem ali a mesma numeração em cima e no cantinho aqui embaixo, caso você queira jogar com cartas invertidas, tá bom? Rota da Fortuna. Força. O Dependurado. A Morte. A Temperança. O Diabo. A Torre, esta que é uma das cartas mais bonitas, né, da Torre que eu conheço. Apesar da Torre ser uma carta muito difícil, ser uma carta muito caótica, mas eu tô falando na questão da arte, né? A concepção da arte aqui da Torre é muito bonita. Estrela. Lua. O Sol. O Julgamento, ou Juízo, né? Aqui tá como Juízo. E o Mundo, que também é uma carta lindíssima. Todas são, né, gente, na verdade. Ele é um deck com essa pegada renascentista. Eu, particularmente, gosto muito, né? Então, não tenho o que falar sobre ele. Agora nós vamos lá para a ordem dos naipes. E nós começamos aqui pelo naipe de espadas, tá? Eu reorganizei ele porque ele já estava embaralhado. Ele não começa em espadas, se não me engano, ele começa em copas. Mas enfim, ignorem esse detalhe, né? E vamos lá. As de espadas. 2 de espadas. 3 de espadas. E aqui acontece aquilo que eu falei para vocês, né? Se você quiser jogar com cartas invertidas, tu vai ter o número 3 aqui
E se você virar a carta, você também vai ter o número 3 aqui. Ele é um deck de Marselha, então aqui não vai fazer muita diferença em qualquer visão que você tiver. Ele vai ser praticamente a mesma carta, né? Esse é o naipe de espadas, e se você reparar, lá no naipe de espadas, você vai ter uma espada tradicional, né? Nas demais espadas ilustradas nesse deck, são espadas curvas, né? Então, cada uma dessas espadas são espadas curvas, elas parecem uma cimitarra, né? Então, ele segue essa linha aí, tá bom? 4 de espadas, 5 de espadas, 6, 7, 8. Opa, desculpa. Cadê o 9? Ah, tá aqui, tá fora da ordem. 9, 10, o pajem, cavaleiro, rainha, rei. E aí entramos no naipe de ouros. As de ouros. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o pajem, o cavaleiro, a rainha e o rei. Naipe de copas, que é o naipe que abre que eu falei pra vocês, tá? É esse aqui, mas vamos lá. Naipe de copas, as de copas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O pajem, o cavaleiro, a rainha e o rei. E fechamos com o naipe de paus. As de paus, opa. As de paus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pajem de paus. Cavaleiro, rainha e o rei. E finaliza com cartinha de apresentação, tá? Os decks, como eu disse pra vocês, né? Eu sempre falo pra vocês, os decks da Lua Scarabeu normalmente vêm essas duas cartinhas. Uma no começo e uma no fim, que é como se fosse folha de frente e folha de verso. Pra proteger ali o deck, né? Se você quiser usar. Bom, vamos fazer um teste aqui de embaralhamento dele. Eu vou deixar os arcanos maiores de fora, só para diminuir o maço do deck, para não ter nenhuma dificuldade aqui na hora de embaralhar. Eu, habitualmente, não costumo jogar muito com tarô, né? Eu jogo mais com Lenormand e baralho cigano. Então, decks que são mais volumosos, para mim, acaba me dificultando um pouquinho. Bom, embaralha super bem, né? É o que se espera ali dos decks da Lua Scarabeu. Ele flui muito bem na mão. E quando você faz isso daqui, que ele fica muito bonito, porque olha a perfeição do deck, do leque, né? Que esse deck, ele abre na mesa. Eu acho o verso dele um dos mais bonitos. Esse, na verdade, é um dos baralhos mais bonitos que eu já vi aí disponível no mercado. É um deck que vale super a pena, é um deck muito gostoso de jogar.
Ele é um deck muito agradável, né? Por conta das artes dele serem artes, assim, renascentistas. Então, parece realmente que você tá olhando ali para uma obra de arte, né? Então, ele acaba se tornando um deck muito gostosinho ali para você jogar, para ter na sua coleção, para ter aí na sua mesa, tá bom? É isso, gente. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha conseguido esclarecer para vocês algumas dúvidas aí em relação a esse deck, mostrar os detalhes dele aí para vocês. Se você ainda assim tiver alguma dúvida em relação a ele, quiser fazer alguma pergunta, deixa aí nos comentários que eu tô sempre vendo. E aí, conforme eu for conseguindo, eu respondo aí para vocês, tá? Eu não falei para vocês a respeito do brilho, tá? É um brilho bem controlado. Eu tenho uma luz enorme, tá vendo esse reflexo no meio da carta? É uma luz enorme que eu tenho aqui em cima. E ele não reflete, ó, tá vendo? Ele tem esse toque acetinado, né? Com um brilho mais suave. E isso é excelente, principalmente por quem trabalha com luz assim em cima, né? Não fica aquele reflexo ruim no rosto da gente, tá bom? É isso, gente. Não esquece de deixar sua curtida, seu comentário aí, né? Isso é importante para ajudar os vídeos a engajarem aqui na plataforma. Se você também não segue ainda o perfil, te convido a seguir, ativar suas notificações. E é isso. Um beijo para vocês, um abraço, até logo e tchau!